Conhecido, né, irmãos? Aqui, às vezes assim a gente fica até temo, né, em ver, né? Que a menorzinha, né? Eu estava visto aqui, a pastora Ângela, né? O pastor aqui. E eu trazia a mensagem do Senhor, irmãos, que eu nem meditei na palavra, né? Mas que o Senhor vai dar entendimento para cada um conforme a vontade dele. Amém. Aleluia, Deus. Fala aqui em 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia, Senhor. Já cantou no louvor aqui, né? Para que Deus fala conosco, né? Aleluia. E o tema da palavra aqui também é Deus fala com Samuel. Deus, Ele fala conosco nesses dias de hoje. Assim como Deus falou com Samuel no passado e com os outros servos dele, Deus continua falando nos dias de hoje conosco. Deus fala com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Aleluia, Deus. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Só até aqui, irmãos, que essa palavra é muito grande, amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, a palavra do Senhor, que é uma palavra bastante conhecida, aonde Samuel, ele ainda era um jovem aqui nessa idade, né, irmãos? O qual ali, a mãe dele entregou a ele para ser criado ali pelo sacerdote Eli, né? Porque sabemos do começo da história, né, Samuel, ele é o filho da promessa. Aleluia, Jesus. Então ali o Samuel, já jovem ali, e o sacerdote Eli já estava avançado em dias. Tanto ali que as vistas deles se escureciam. Né? Então ali o Senhor, ele teve pressa, né, para que Samuel se colocasse ali na posição. Só que Samuel, até ali, ele ainda não conhecia a Deus. Porque até então, visão nenhuma ainda era manifesta sobre as pessoas, né? E ali, o sacerdote ali se deitando ali para dormir, e os seus olhos ali já escurecendo suas vistas, né? Porque ele já não enxergava mais. Quando a pessoa está bastante de idade ali, as vistas começam a arruinar, né? Tem hora que a gente ia começar a usar o óculos, tem hora que não o óculos mata a gente, né, irmãos? Meu Deus, a misericórdia, é difícil, né, filho? Jesus amado, tem misericórdia, Senhor. Mas antes que as lâmpadas do templo do Senhor se apagassem, que era a lâmpada que refere aqui, eu creio que era Eli, né, irmãos? Que era a lâmpada naquele lugar. Porque era ele ali que era o sacerdote ali, o qual cuidava ali das coisas do Senhor, cuidava ali da arca da aliança, né? Tinha zelo ali pela casa de Deus. Só que ali, naquele momento ali,
o Senhor chama Samuel. E Samuel, ele ouve aquela voz e ele pensou que fosse o sacerdote ali que estava chamando ele, porque eu creio que só tinha eles dois ali, né? Porque o filho dele eu acho que nem estava em casa, só eles dois lá. E ele foi lá: por que me chamaste? E ele falou: não, meu filho, eu não te chamei, volte a deitar. E assim Samuel voltou, foi se deitar. E ali ele ouve novamente uma voz chamando: Samuel. E ali Samuel mais uma vez levanta, vai até o sacerdote Eli e pergunta: por que me chamaste? E ele torna a responder: não te chamei eu, meu filho, volte e vai deitar. E assim Deus chama Samuel pela terceira vez. E aí Samuel, ouvindo a voz de Deus pela terceira vez, ele se levanta e vai novamente até o sacerdote Eli e pergunta: por que me chamaste? E ali naquela hora ele entendeu que era a voz de Deus que estava falando com Samuel. E ele falou: meu filho, vai deitar. E se te chamar novamente, tu fala: eis-me aqui, Senhor. Fala o que tu queres. Fala comigo, fala com o teu servo, né? Aleluia. E ali o Senhor novamente chamou pela quarta vez: Samuel, Samuel. Aleluia. E Deus, ele chamou pelo nome, irmãos. Ele não chamou por outro nome, não. Ele chamou pelo nome de Samuel. Assim o Senhor chama pelo meu e pelo teu nome, porque Ele tem uma missão para comigo e contigo, amém? E ali ele falou para o Samuel, que era para Samuel passar uma mensagem para o sacerdote Eli, porque sabemos que o Senhor já tinha falado ali com o sacerdote, já tinha alertado ele ali a respeito ali dos seus filhos. Os filhos de Eli estavam cometendo pecado, o qual eles viviam em prostituição, e também eles enfiavam a mão ali no alforjes ali, né, tirava ali do dinheiro ali que entrava ali no altar e desviava, né, irmãos? E ali o pai dele, sabendo disso, o pai dele alisava a cabeça dele. É o que muitas vezes acontece com nós, né? Muitas vezes, quando a gente vê o nosso filho no erro, em vez da gente consertar ele, corrigir ele ali para que ele se corrija ali daquele erro e não faça mais, às vezes a gente passa mal. Meu filhinho, como é lindo, né? E ali o Senhor, ele não acha lindo, irmãos, né? Esse tipo de coisa. Porque o Senhor já tinha falado com ele para consertar e ele não consertou. Só que ali o Senhor chamou Samuel e falou que Deus ia tratar com a casa de Eli, com seus filhos e com ele também, né? Porque ele estava em pecado, estava ali abominável aos olhos de Deus. E Deus, ele não estava se agradando, né? Então ali, quando amanheceu o dia ali, o profeta foi lá, o sacerdote, perguntou para Samuel que o Senhor tinha falado para ele, que ele falasse e não escondesse nada, né? Porque se ele escondesse do sacerdote a mensagem que o Senhor tinha mandado ele falar, o Senhor ia cobrar dele. E é o que muitas vezes acontece, irmãos. Quando Deus manda um dos seus servos falar algo, seja para o sacerdote, né, para o pastor, né, bispa? Ou que seja para uma criança, né, mas que a gente não venha se intimidar e que a gente venha falar o que o Senhor nos ordenar. Aleluia, Jesus. Essa também é a missão principal dos pastores, né, dos bispos, o qual estão na frente da obra ali. Se estiver vendo algum dos seus membros, que são os filhos espirituais, no erro, no pecado, a missão dele é chegar para o irmão e conversar com o irmão, alertar o irmão para que o irmão também se corrija daquele erro, né, irmãos? Porque se ele continua ali no erro ali, porque às vezes ele está inocente, está errando, mas está tudo bem, né? Porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente está pecando, a gente sabe que está fazendo a coisa errada, mas a gente está lá fazendo. A bispo não está vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Eu vou fazer, mas Deus está vendo, irmãos. E na hora certa a cobrança chega. E quando
irmãos, ali os filhos ali de Eli e o sacerdote também foi destruído. E ali Deus levantou o profeta Samuel, né, para profetizar sobre a nação e tudo que ele falava, o Senhor era com ele. E Deus confirmava ali na vida ali do profeta Samuel, né, porque ele era um homem de Deus. E quando Deus mandava ele falar, ele ia lá e falava como Deus falava. E ali, do jeito que Deus mandava ele falar, que ele falava, acontecia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Então, irmãos, é isso. Né? E Deus, Ele nos corrige. Né? Porque às vezes a gente passa a mão ali no erro ali. A vez do filho, a vez do irmão. Ah, o irmão, a irmã. Né? Ah, o Senhor não vai cobrar isso não. Mas o Senhor, irmãos, Ele é santo. Né? E Deus, Ele diz, ser santo porque eu sou santo. Aleluia. Porque para nós herdar o céu, irmão, a gente tem que ser santo. Se a gente estiver no pecado, na iniquidade, e achar que vai ficar por isso mesmo, naquele grande dia lá que a gente se apresentar diante de Deus, Deus, Ele vai falar conosco. Meu filho, você estava lá na terra, vivendo dessa forma assim, assado, né? Isso não estava me agradando, e eu mandei correção para você, e você não aceitou, você virou até as costas e saiu da minha presença. Porque é o que muitas vezes acontece, irmão. Quando Deus manda alguém falar do erro do outro para ele se corrigir, ele sai falando mal. Ainda chama ainda aquele que está ainda mandando ele se corrigir de falso profeta. É desse jeito. Em vez de se consertar do seu erro, colocar a cara no pó, como o rei Ezequias fez, né? E pedir perdão para Deus e se consertar para Deus, poupar ele ali, diante ali da punição, né, a qual Deus tem, porque quando a pessoa está no erro ali, ele vai ser punido, irmãos. Porque quando a gente faz algo bom que agrada a Deus, Ele vai nos recompensar com coisas boas. Mas quando a gente faz coisas desagradáveis a Deus, que entristece o coração de Deus, Ele se ira, irmãos. Quando Deus ele se ira, né, Deus manda correção. E muitas vezes a gente está sendo ali corrigido ali por Deus, ali sofrendo as consequências dos nossos atos, e às vezes a gente não sabe nem o porquê daquilo. Né? Mas graças a Deus, né, irmãos, que com nós aqui vai tudo bem, né? Aleluia, Jesus. Então, é o que Deus tem falando comigo, né, irmãos? Né, igual a pastora já falou aqui, a respeito daquele jovem, né, que estava lá. Chegou lá, né? Era no hospital. E ali já estava falando ali para a polícia quantos anos ele ia ficar preso, porque já tinha sido preso já várias vezes, já tinha perdido até as contas. E para ele aquilo ali era normal, né? Mas tinha vidas ali orando e intercedendo por ele. Eu creio que um dia Deus ele vai resgatar ele. E quando Deus resgata ele, que ele venha se corrigir dos erros dele, porque a pessoa está lá no mundo é uma coisa, mas quando está na casa de Deus é outra coisa. Né? Ou a pessoa se corrige dos seus erros, ou se a pessoa viver na mesmice, Deus ele manda a punição para a correção, irmão, porque Deus corrige aquele que ele ama. E Deus estava falando comigo, né, irmãos, a respeito dos filhos de Eli, que eles viviam ali na prostituição e também colocando a mão sobre o alforje, né? E ali ele foi ali exterminado. Outro também que foi exterminado foi Safira e Ananias, né? Porque venderam uma terra lá e ali chegaram lá, mentiram, entregaram só uma parte do dinheiro, né? E ali eles foram fulminados ali diante ali do altar de Deus. Porque eles negaram, né, de devolver para Deus aquilo que era de Deus. Porque Deus diz na palavra dele, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então a pessoa não pode tocar nas coisas de Deus. Porque quando toca Deus, ele cobra. Né? Outro também que foi cobrado foi Judas. Porque Judas tocou também onde ele não deveria. Né? Que foi no alforjes lá, né? Quando ele andava com Jesus lá, tocou lá e tirou. Né? Só que ele também foi punido, porque mesmo ele se arrependendo,
o espírito de loucura entrou sobre a mente dele, ele foi lá, se enforcou, né? Se suicidou, e por isso a salvação não houve sobre a vida dele, porque a palavra de Deus diz que não há salvação para aqueles que tiram a sua própria vida. Mas aí é aonde o Senhor fala conosco, né? Para que a gente venha a cada dia viver na presença de Deus e se corrigir dos nossos erros, porque erro não é só esses dois que eu citei, né? Não é só colocar a mão no foge e nem na prostituição, né? Tem muitos tipos de pecado com abominável aos olhos de Deus, mas o ser humano, ele peca, né? Mas ele tem a oportunidade para se redimir com Deus, que ele não venha viver no pecado da iniquidade, porque o pecado da iniquidade é aquele que a gente faz, sabe que é pecado, aí se arrepende ali por um período ali, daqui a pouco, quando tem oportunidade, ele vai lá e faz novamente, e assim vai continuando, né? E Deus não agrada desse tipo de coisa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Mas quando a gente abençoa a obra de Deus, Deus ele nos abençoa. Quando a gente abençoa, né, os membros, irmãos, Deus ele nos recompensa também com bênçãos dos altos céus. Eu queria falar agora um testemunho meu, né? Falar até assim um pouco em palavras, que Jesus também falava muito em palavras. E a gente sabe que quando Jesus falava em palavras, só entendia aqueles que era para entender. Só aqueles que eram do Espírito, quem era da carne não conseguia entender o que Jesus estava passando. Então assim, eu vou falar até com a pastora Lucinéia. Aleluia, Jesus. A pastora Lucinéia, né, irmãos, para quem não sabe, essa daí, meu Deus do céu, é a bênção da terra, viu? Aleluia, Jesus. Um dia eu estava passando por uma prova lá em casa, tão grande, né? E aí ela ficou sabendo dessa prova que eu estava passando. E aí ela foi lá e pegou algo assim especial que ela tinha. Não pegou resto, não pegou sobra, mas ela pegou algo especial. E aí ela me presenteou, viu, irmãos? Aleluia. Ela pegou um guarda-roupa que ela tinha lá na casa dela. Bom mesmo, ainda seminovo. Acho que tinha pouco tempo de uso, né, pastora? E aí ela me presenteou. E aí, eu, com aquele guarda-roupa, eu fiquei muito feliz, né? Porque não tinha onde colocar minhas roupas. E aí, fala também que minhas roupas, quando eu tinha, antes de eu vir pra cá, eram as roupas que eu comprava lá no brechó, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, que eu falo para a glória de Deus. Mas quando ela me presenteou, e aí logo o Senhor também abriu a porta para mim comprar as roupas, né? Inclusive, esse aqui é um dos looks dela, aleluia, Jesus, né? E ali, o Senhor começou a me honrar porque eu estava sendo humilhada lá no bazar onde eu estava comprando as minhas roupas. Né? Por causa das roupas do bazar, eu comprava e pagava tudo direitinho, a mulher ainda estava me humilhando por causa das roupas. Mas Deus é fiel, me contemplou com guarda-roupa e aí tem me contemplado também com as roupas lá da loja da pastora. Né? E que o Senhor venha estar abençoando, pastor, a tua loja tremendamente, que Deus venha estar te recompensando, né? Que Deus venha estar derramando bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ali, irmãos, falando aqui da palavra aqui, que eu não vou sair da palavra não, falando a respeito de alforjes, né, essas coisas. E ali, eu olhava pro guarda-roupa ali, não tinha assim essas roupas assim não, né? Mas Deus, quando Ele dá a bênção, Ele dá a bênção por completa. E aí eu dentro dessa palavra aqui, eu fiquei meditando assim. Eu tenho o guarda-roupa. Digo, mas as roupas ainda não tinha. Aí supondo assim, falando na palavra agora, né? Que eu vou entrar. Aí supondo assim, não tenho roupa. Mas eu sou muito amiga da pastora Lucinéia, sou carne e unha dela, né? Então, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou lá, vou pegar uma roupa escondida dela, ela não vai perceber, na palavra que eu estou falando, tá bom? Entende aí? Ela não vai perceber, porque tem muita roupa lá, então uma que eu tirar, ela não vai sentir falta. E se ela sentir falta, ela não vai se importar, porque ela é minha amiga, né? Aí tá, pega a roupa lá escondida dela, ela sente falta lá, e aí, cadê minha roupa que estava aqui? Né? Estava aqui, agora não está mais. Para onde foi? Né? Ali ela já se entristece, daqui a pouco ela
né? Ela vai ali se entristecer o seu coração, ela vai chorar, né? E ali, eu, para ser boazinha, eu vou chegar na minha liderança e vou dizer, não, bispa, a pastora Luciné é uma falsa. Ela virou as costas para mim, bispa. Ela quase está mais nem falando comigo. Na suposição, né, irmãos? Entrando aqui em palavras, né? Que nunca aconteceu nem vai acontecer. Mas é o que mais acontece, né? Aí tá. Passou pelo tempo, né? Aí as coisas voltou ao normal, estamos todas felizes. Aí daqui a pouco eu faço a mesma coisa. Para entristecer a serva do Senhor. Ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas Deus, Ele sabe. Né? Então, chega um momento, irmãos, que Deus, Ele vai me punir.